da aula de hoje. Pronto, começou a gravar. Hoje o assunto, aproveitando aí, vai ser a primeira aula sobre falência. Falência e recuperação judicial. Hoje a gente vai ver uma parte geral de falência e recuperação, algumas coisas que são em comum, princípios, essas coisas. Mas aí eu já começo falando de recuperação judicial. Recuperação judicial, né? Eu começo pela recuperação porque é aquela ideia de vamos tentar se recuperar antes de quebrar, falir. Então, seguindo, vamos dizer assim, o fato natural das coisas, aí vamos tentar recuperar a empresa da gente. Para depois a gente vai ver falência, né? E etc. Então é isso. Só fazendo uma introdução rápida com relação ao que a gente já viu, né? A gente viu esse semestre a parte de título de crédito. E uma das perguntas que eu mandei vocês fazerem, que eu pedi para vocês responderem, foi com relação ao título eletrônico, o título de crédito virtual, que realmente já é uma discussão antiga, mas que ainda não é aplicável, pelo menos aqui no Brasil, não existe, vamos dizer assim, o início de aplicação, vamos dizer assim, de vontade, mas não de uma forma concreta. E, em grande parte, como alguns de vocês colocaram, eita, eu não posso falar isso, porque quem estiver fazendo vai ser a resposta. Aí é fogo. Olha, no final da aula, me lembrem para falar sobre esse título virtual, porque se eu falar agora, o pessoal, peraí que eu vou falar, vou sair da aula para responder. Não, eu estou brincando, mas realmente o que eu quero chegar, falando de uma forma bem resumida, é que tem um projeto de lei no Senado que é para fazer um código comercial, ou seja, vai tirar a parte de direito empresarial do Código Civil e a gente vai ter um código comercial assim solto, feito era antigamente antes de 2002. Nesse código, vamos dizer assim, nesse código comercial, né, que está em projeto de lei, aí tem lá vamos dizer assim, a aplicação do título virtual. Ou seja, já existe agora até a vontade legal de implementar ele aqui no Brasil. Enfim, isso aí é outra conversa. Já que ainda tem gente para entregar, eu converso depois com vocês. E aí, finalizando a parte de título de crédito, a gente entra na parte de recuperação judicial e falência. Vou logo dizer a lei de falência aqui no Brasil. A lei de falência atual aqui no Brasil é a lei 11.101 de 2005. Então, quando eu falo lei de falência, lei de recuperação e falência, lei de recuperação de empresas, tudo é a mesma lei. É a lei 11.101 de 2005. E vai ser essa lei que a gente vai tratar, vai estudar, né? Agora, estudando falência e recuperação judicial. Essa lei, no caso, trata tanto de falência quanto de recuperação judicial. Então, vai ser ela agora o objetivo do nosso estudo. E falando de estudo, vamos lá começar. Vamos começar assim, só tendo uma noção geral sobre o que viria a ser a falência, né, da empresa. Vai ser a parte geral. Pensando em antigamente mesmo, não existia direito falimentar. Não existia. Na verdade, não existia nem direito empresarial ou comercial. Né? A gente viu o direito comercial, ele começou a surgir na Idade Média, ou seja, 1200, 1100 e tanto. E eu estou falando de antes de Cristo, na época dos romanos e tudo. Então, não existia direito, vamos dizer assim, falimentar. E o direito naquela época, ele era direito civil até, ele era muito pessoal. Quando eu digo pessoal, é que ele é no corpo. E como é que chama? E se você estivesse devendo, isso eu não estou nem brincando, se você estivesse devendo, vamos dizer, quantia para alguém, o que acontecia? Você morria, lhe matavam. E ainda mais, se você estivesse devendo para várias pessoas, o que é que fazia antigamente? Ele esquartejava e dava um pedaço para cada um. Isso não é brincadeira, era assim mesmo. E isso era lei, né? Pior ainda.
como é que chama? Mas aí Era vamos voltar. a lei das 12 tábuas, professor. É por Também? aí, é lá de trás. Mas agora eu vou dar um pulo maior, né? E aí o tempo foi passando, os séculos foram passando. E aí vamos dizer assim, que meio que melhorou. Se você tivesse devendo para... Melhorou, entre aspas. Para muita gente, em vez de você morrer e ser esquartejado, você se tornava escravo da pessoa. Ou, como eu falei, se fosse muita gente, você perdia tudo, tudo. E aí pegava seus bens e distribuía para os credores e tal. Mas você perdia tudo. O que é que eu quero dizer? Vamos dizer assim, uma coisa que a gente já pode obter dessas informações é que se você estivesse devendo alguma coisa e, tipo assim, perdesse o controle da dívida ou de algum jeito, você era punido, mas punido até de uma forma muito drástica, né? Você perdia tudo que você tinha. E viam isso como, até, vamos dizer assim, uma visão era que você fez alguma coisa de errado e tal. Demorou, né, para que aí finalmente o direito ele passasse a ser patrimonial. Ou seja, em vez de lhe matar, lhe deixar escravo, aquela coisa toda, entrasse aí para o seu patrimônio, né? Que aí é parte onde vai buscar o ressarcimento das dívidas, atacando o seu patrimônio. Mesmo assim, mesmo nessa época aí, indo para frente agora, a falência de uma pessoa, de um empresário, era ainda vista como uma coisa muito negativa. Isso só veio a melhorar na época da Revolução Industrial, por ali. Por quê? Porque imagine lá atrás, na época da Revolução Industrial. Antes, a economia era muito agrária, muito agrícola, né? Muitas fazendas e tal, e muito artesanal também. De repente, o foco saiu do campo, o foco da economia no mundo todo, saiu do campo e passou para a indústria. Né? Aí está a Revolução Industrial, né? Saiu do campo e passou para a indústria. Ou seja, teve uma devastação enorme, devastação que eu digo assim, vários fazendeiros quebraram, porque agora eles deixaram de ser tão ricos, porque agora o que eles tinham não era tanta vantagem, agora a mais vantagem é a indústria, tá entendendo? E aí teve, como eu falei, uma mudança de eixo na economia que terminou prejudicando muita gente. E aí a sociedade, de uma forma geral, começou a ver que a pessoa, quando quebrava no sentido de falia e tudo, não era porque ela tinha má fé ou fazia falcatrua, essas coisas. Não, às vezes era uma coisa que acontecia. E a partir daí, a lei começou a mudar para deixar de ser tão punitiva, para aí também tratar dessas situações que o empresário provavelmente passaria. Pronto. Isso aí foi uma evolução geral da falência como um todo. Agora, trazendo para cá, para o Brasil, aqui no Brasil se aplica a Lei 11.101 de 2005. É uma lei razoavelmente recente, né? Tem 15 anos. E antes era o Decreto-Lei 7.661 de 46, ou seja, uma lei antiga, que durou muito tempo. É uma lei boa, porque durou muito tempo. Antes, né, no Brasil, nesse decreto-lei que eu falei, não tinha recuperação judicial e falência, era concordata e falência. Talvez você já tenha ouvido falar de concordata. Concordata era uma forma de... Não é a mesma coisa de recuperação judicial, não é. Então, se você quiser dizer, não, era recuperação judicial na lei antiga. Não, é muito superficial essa comparação, porque a concordata é bem diferente. Mas, sendo simplório aqui na comparação, era uma forma de tentar ajudar o devedor, o comerciante devedor, a não quebrar. Aí a falência, né, tá lá. Agora não, agora mudou, agora existe a recuperação judicial com o procedimento que a gente vai estudar e a falência, também com algumas alterações com relação à lei antiga. E aí, vamos lá. É óbvio que, como é que chama, se você está em uma situação ruim que eu digo, imagine você empresário.
Aí você está numa situação de dificuldade. É aquela história, você sabe, né? Você é empresário, você tem que saber, você está controlando a sua empresa. Muitas vezes o cliente, seja fornecedor, seja consumidor, ou quem seja, ele não sabe, né? Ele está vendo lá a empresa funcionando, não sei o quê. E aí de um dia para o outro a empresa fecha as portas. Acontece isso. Então você, empresário, isso não devia ser surpresa, porque você está acompanhando. Nessa hora que você vê uma situação que você, vamos dizer assim, meio que fugiu do seu controle, é a hora de você pedir a recuperação judicial. Né? A lei fala assim, a lei diz até que é dever do empresário pedir a recuperação judicial, se houver a possibilidade. Essa palavra, apesar de existir na lei, essa palavra dever, tanto a lei quanto o juiz, etc., eles não cobram essa medida do empresário. Ou seja, não é necessário que você entre com a recuperação judicial. Isso aí eu vou até desmistificar uma coisa que muita gente me pergunta, se é preciso entrar com recuperação judicial antes de pedir a falência. Eu digo, não. Você pode direto pedir a falência. Ou podem direto pedir a sua falência, né? Que a falência pode ser pedida por terceiro. Então, não são fases. Ou seja, você está na recuperação judicial é uma coisa, beleza. Aí você pode até falir, mas não é requisito para você poder pedir a falência. E aí é onde está esse ponto que eu estou dizendo, que a palavra dever, que está na lei, não é cobrada do empresário, né, como uma obrigação dele. E aí, mas sim, aí um dever até, vamos dizer assim, moral do empresário é identificar essas situações e tentar se recuperar. Um princípio que existe tanto na falência quanto na recuperação judicial e que é bastante protegido, né? Na verdade, vamos dizer assim, ele é visto de forma concreta nesses dois institutos, é o princípio da preservação da empresa. Eu acho até, isso aí já é a minha opinião, que a recuperação judicial em si é a manifestação desse princípio, que você está tentando preservar a empresa, né? A falência, apesar de tudo, que você vai dizer, poxa, mas o cabo quebrou, ele vai fechar, como é que vai preservar a empresa? Lembrem-se, quando a gente estudou lá atrás o que quer dizer empresa, a gente viu que é empresário, né? Aí a gente viu que é empresa. Empresa não é um local físico do que o empresário vai lá e vende e compra essas coisas. Não, isso seria o ponto comercial. Empresa é a atividade que ele exerce. Então, tanto a recuperação quanto a falência vai querer preservar a atividade empresarial. Então, mesmo que exclua um empresário que não consegue administrar suas contas do mercado, mesmo que exclua ele, dá aí uma oportunidade de outro empresário que aí quer administrar melhor, está com melhor situação e tal, ele entra e ocupa o lugar que aquele empresário não estava sabendo ocupar. Isso é a preservação da empresa. Mas eu voltando aqui para a parte de princípio, então esse princípio da preservação da empresa, ele está tanto na falência quanto como é que chama? Quanto na recuperação judicial, mas de uma forma mais visível, a gente vê na recuperação judicial. Outra informação que também me perguntam muito, para também desmistificar isso para vocês. Aí diz, o governo ajuda quem está na recuperação judicial? Não. O governo não ajuda quem pede recuperação judicial. E aí vem a dica. Dica não, uma informação importante mesmo, principalmente na prática. Se você vai pedir recuperação judicial, é você que tem que se reerguer, você como empresário, né? Então, só peça recuperação judicial se você vê possibilidade de se reerguer. Não peça se aventurando, não, vamos ver no que é que dá. Não. Por quê? Porque uma vez que o processo começa a andar, o processo de recuperação começa a andar, você só tem vamos dizer, duas saídas. Né? Ou você tem o plano de recuperação aprovado, ou você fale.
não tem outra saída depois que o processo começa a andar. Ou seja, se você for se aventurar, você vai falir, entendeu? Então, logicamente, eu vou dizer para vocês como é que acontece, né? Como é a ideia da recuperação judicial. Então, se acalmem, eu vou chegar lá. Mas só vão pedir recuperação judicial se vocês virem chances concretas de se recuperar. Pronto, esse é um aviso, né? Um aviso da informação que muita gente pergunta essa parte de ajuda externa e tal. Não, não tem isso. É sempre o empresário que que se reergue. Já que eu estou falando de recuperação judicial, vamos lá começar a falar sobre ela agora de uma forma mais específica. Eu já acabei de dizer que a recuperação judicial, teoricamente, né, o empresário ele deve pedir ela quando ele se vê numa situação que ele vê que vamos dizer assim, foge do controle dele. Mas ele não é obrigado, tipo assim, não há uma punição caso ele não peça recuperação judicial. No entanto, se o empresário quiser pedir a recuperação judicial, o prazo máximo que ele tem é antes do pedido de falência. Se algum terceiro, né, vamos dizer assim, um credor, eu tenho um crédito para receber de um empresário, eu tô vendo que esse empresário não vai me pagar, ele está pedindo empréstimo para todo mundo, não sei o quê, enfim, eu vejo lá, aí eu entro com um pedido de falência contra ele. Pronto. Aí agora vamos mudar o foco. Esse empresário que eu falei, ele deve pedir a recuperação judicial antes de eu entrar com um pedido de falência. Porque aí é aquela coisa da prevenção, né? No caso aí, de certa forma, prevenção, porque como é que chama? Uma vez que eu pedi o pedido de falência primeiro, então é ele que vai ser julgado primeiro. Agora, só não deixando nenhum, vamos dizer assim, nada em branco, é possível sim que o empresário ele faça um pedido de recuperação judicial, mesmo tendo um pedido de falência, vamos dizer assim, em andamento. Agora, ele só pode fazer esse pedido no prazo máximo no de contestação da falência. Ou seja, vão pedir a falência do empresário. Obviamente tem a contestação, né? Você tem o direito do contraditório. No prazo máximo dessa contestação, aí o empresário vai e pede a recuperação judicial. Pronto. Isso seria uma recuperação judicial incidental, porque aí, vamos dizer assim, durante um processo de falência, mas no prazo de contestação. Esse é o prazo máximo, aí pronto, aí morreu o boi, que o empresário pode pedir a sua recuperação. Se ele já tem a falência decretada, aí é que não pode mesmo, né? Aí não tem nem o que questionar. Eu estou aqui falando e de certa forma eu já estou soprando essa minha próxima pergunta, que é, eu estou falando de recuperação judicial. Então, quem é que pode pedir a recuperação judicial? Eu digo que eu estou soprando a resposta porque eu estou dizendo que é o empresário. E é, de fato, o empresário quem pode pedir a sua recuperação judicial. E aqui eu quero deixar uma coisa clara, porque é natural vamos dizer, se estivesse na sala de aula, aí eu faria essa pergunta. Eu dizia, quem é que pode pedir a recuperação judicial? Aí alguém pode dizer, um credor, né? Um sócio, não sei o quê. Aí eu digo, não, é o próprio empresário. Recuperação, com relação ao autor do pedido, recuperação judicial é diferente da falência. É aquela história. A recuperação judicial, ela visa recuperar o empresário. Mas para isso é preciso ele querer, entendeu? É preciso ele, né, agir para se recuperar e etc. Aí vem uma pergunta bem, bem básica. E se eu empresário, não quiser me recuperar? Então, eu não vou ser obrigado, eu vou peço falência de vez. Entendeu? Por isso que um terceiro não pode pedir a recuperação de um empresário, porque tem que partir da vontade dele, né? Com todas as obrigações que surgem em seguida.
um terceiro, aqui, um credor, nesse caso, não pode pedir a recuperação judicial do empresário. Mas, a gente vai ver posteriormente, que um credor pode sim pedir a falência do empresário. Mas isso a gente vai ver em falência. Vamos concentrar agora em recuperação judicial. Então, acabei de dizer que o próprio empresário é ele quem pede sua recuperação judicial. Beleza, esse é um. Vamos assim, numa letra B, né, numa segunda hipótese, a gente tem o cônjuge sobrevivente, os herdeiros ou o próprio inventariante do empresário. Obviamente, nesse caso, eu estou falando de empresário individual, né, porque uma sociedade não tem nem cônjuge, nem herdeiro, nem nada. Mas se for um empresário individual, por exemplo, eu, César, eu imagino que eu seja empresário e seja casado. Aí eu morri, minha esposa ficou com minha herança, consequentemente com o meu negócio. Aí ela vai e pede a recuperação judicial. Pronto. Em meu nome, antes de haver partilha, aquela coisa. Ou, como eu falei, se tiver mulher, filhos e muita coisa, aí está no processo de inventário e partilha. Aí o inventariante, antes mesmo de haver a partilha, ele já pode pedir a recuperação judicial e tal. Então, um é o próprio autor, né, o próprio empresário, que pode ser o autor do pedido. Outra é o cônjuge sobrevivente, os herdeiros e o inventariante. Pronto. Essas são as pessoas que podem pedir a recuperação judicial aí do empresário. No artigo 2º da Lei 11.101, tem uma exclusão. E vale a pena dizer isso porque eu vejo cair em prova direto. Eu acho uma questão facílima, mas cai em prova direto. A lei exclui de pedir recuperação judicial empresa pública e sociedade de economia mista. Lembrem-se disso. Não confundam não queiram colocar esses dois tipos de empresa na lei 11.101. Ou seja, se for empresa pública ou sociedade de economia mista, não vai poder pedir recuperação judicial, de acordo com a lei 11.101. Perguntam isso direto. Como eu falei, é uma questão fácil e, mas cai. Agora, isso é o inciso 1º do artigo 2º. No inciso 2º, aí tem mais tipos de empresas que também estão excluídos de poder pedir tanto recuperação judicial quanto a falência. Eu transcrevi esse artigo para vocês lerem. A parte de empresa pública, sociedade de economia mista é tranquilo, né? Mas esse inciso 2º tem uma série de empresas que é importante sim vocês ficarem lendo para irem se acostumando. Eu não vou ficar cobrando isso de vocês em prova, tal, por exemplo, né? Mas é importante porque quando vocês ficam lendo, vocês vão se acostumando e terminam aprendendo sem ficar decorando. Que empresas são essas que estão excluídas da recuperação judicial e falência? A gente tem, por exemplo, instituição financeira, seguradora, empresa de plano de saúde, de assistência de saúde, consórcio de crédito, esse tipo de coisa, como eu falei. Eu não vou ficar cobrando uma por uma de vocês, mas é importante vocês lerem esse artigo para não ficarem surpresos. Já que eu estou falando de quem está excluído da recuperação judicial e da falência, deixa eu só adicionar uma outra informação. É que essa lei de recuperação judicial e falência, ela se aplica para os empresários. Se você não é empresário, não pode pedir nem recuperação judicial, nem falência. Ou seja, se você é uma cooperativa, vocês viram, até comigo mesmo, quando viram direito societário, que a cooperativa ela é sempre sociedade simples. Então, a cooperativa está fora dessa lei que a gente está comentando agora. Se você for um escritório de advocacia, vocês também viram, até comigo também, que escritório de advocacia ele é sempre uma sociedade simples. Então, não pode pedir recuperação judicial. E por aí vai. Então, de novo, só sendo empresário
é que você pede, ou você pode pedir aí a recuperação judicial ou falência. Já a gente vai ver que tem um dos requisitos que é ele justamente que exclui as pessoas que pedem ou desenvolvem atividade simples. A gente viu quem pode fazer o pedido de recuperação judicial, ou seja, empresário e herdeiros, etc. Então agora a gente vai fazer esse pedido, né? Vamos lá. Primeira pergunta, onde a gente vai fazer? Ou seja, qual é o foro competente para fazer o pedido de recuperação judicial e falência? Vamos supor agora, imaginar aqui um caso concreto que eu falo através de exemplo para fixar melhor isso aí na mente de vocês. Imagine uma empresa, ela funciona aqui em Recife. Ela vende, sei lá, computador. Aí está vendendo de vento em popa, está bem que só. Uma empresa que vende computador. Aí essa empresa pega e vai abrir uma filial. Onde? João Pessoa, ou seja, na Paraíba. Aí vai lá em João Pessoa, abre uma filial. Lá, porque não tem muita concorrência, não tem muita loja de computador, imagine essa situação. Aí lá está vendendo mais do que aqui em Recife. Ou seja, aqui é a matriz, né, que começou tudo e tal. Mas João Pessoa vende muito mais. Então, o negócio está bom mesmo. Aí vem a pergunta, mesmo vendendo tal, começou a cair as vendas. E chegou a crise. Crise assim, eu empresário ou qualquer um, começou a, e agora o que eu vou fazer, não sei o quê. Aí esse empresário, que é dono dessa loja de computador, vai pedir a recuperação judicial. Mas aí vem a dúvida. Ele vai pedir em Recife, que é a matriz, onde está a matriz, ou em João Pessoa, que é onde está, vamos dizer assim, uma grande parte de cliente deles. E a lei também preenche essa resposta, né? Essa lacuna. A lei diz que o foro competente de apreciar o pedido de recuperação judicial e falência, isso aí serve para os dois, é o foro do principal estabelecimento. O que é o principal estabelecimento de acordo com a lei de falência? De acordo com a lei de falência, principal estabelecimento é aquele que tem maior volume de negócios ou onde é tomadas as decisões administrativas lá da empresa. Pronto. Você tem que focar, então, não onde é a matriz e a filial. Você tem que focar onde é que acontece o maior volume de negócios, ou, como eu falei, onde é tomada as decisões administrativas e etc. Então, nesse exemplo que eu falei, de uma forma bem resumida, o foro competente seria João Pessoa, porque lá é onde está o maior volume de negócios dessa empresa de computação, não de computação, de venda de computadores que a gente inventou. Teve uma vez um colega meu, ele era advogado de uma empresa que pediu recuperação judicial. Aí teve uma Assembleia Geral de Credores e eu fui lá para essa Assembleia. E fui lá em Maceió. E é meu amigo o advogado da empresa, né? Aí no final, quando acabou a Assembleia, aí fui falar com ele. Apesar dele do plano ter sido aprovado, eu vi ele meio tenso, assim, com a cara séria. Eu digo, o que foi, rapaz? Aí ele disse, não, porque aqui em Maceió é onde vende mais. Mas tem uma filial lá em Recife que é lá a parte administrativa. Aí ficou aquela dúvida, né? Então, pode um credor fazer o pedido de deslocamento, né, de competência para lá, para Recife. E ele, por algum motivo, queria que fosse julgado lá em Maceió. Aí ele disse, não sei o quê, mas fica tranquilo. Mas, nesse caso aí, não teve questionamento, foi tudo em Maceió mesmo. Isso é para dizer que, realmente, o foco, o critério para determinar a competência, o foro competente, são essas coisas, é o volume de negócios, né? E aquela parte da administrativa. Mas, falando de uma forma geral, essa é a minha opinião também, o volume de negócios vai prevalecer. Por quê? Porque a lei adotou esse critério porque, como os credores vão ter muito interesse, seja na recuperação judicial, seja na falência, se
em determinado foro há maior volume de negócios, provavelmente lá também há mais credores. E aí é melhor que a recuperação ou a falência seja no foro que tem esses credores, para que não haja deslocamento demais de credor ou impossibilidade de ir para a audiência, por exemplo, etc. Então, por isso que a lei optou por trazer, né, a competência dos pedidos de recuperação e falência para o principal estabelecimento. É que eu vou espirrar. Não. Para o foro do principal estabelecimento e não para o foro da matriz, por exemplo. Atenção, eu não estou dizendo que não é o foro da matriz, não é a cidade da matriz, né? Não, pode ser, não tem problema nenhum. Agora, o critério não é ser matriz ou filial. O critério é ser, como é que chama, ter o principal estabelecimento lá. Beleza. Então a gente entra com o pedido de recuperação judicial, o empresário, né? Pô, aí, obviamente, vai ter distribuição, o juiz como é que chama, vai receber o pedido, e aí o juiz vai analisar, como é que chama, a parte formal do pedido. Eu falei o seguinte, que quem pode fazer o pedido é o empresário, sendo que é preciso que esse empresário ele preencha alguns requisitos. Esses requisitos são os seguintes. Está aqui, deixa eu ver o artigo 48 da Lei de Recuperação e Falência, no caso da Lei 11.101. Então, no artigo 48, aponta lá os requisitos que têm que ser preenchidos pelo empresário de forma cumulativa, ou seja, tem que preencher todos os requisitos. Não adianta preencher um e faltar outro, tem que ser todos. A primeira é que você tem que, como é que chama, ser empresário por no mínimo 2 anos. 2 anos consecutivos, né? Então, essa é a primeira questão. E aí onde está o X da questão. Você comprova, pela lei de falência aqui, você comprova que você é empresário por no mínimo 2 anos através da sua inscrição na junta comercial. Por isso que eu falei, eu acho que lá atrás, quando a gente falou de empresário irregular, por isso que eu falei que o empresário irregular, ele não pode pedir recuperação. Porque a forma de comprovar que eu sou empresário durante 2 anos é através da minha inscrição lá na junta comercial. Então, primeiro requisito, isso pela lei de falência, obviamente. O primeiro requisito é eu ser empresário por 2 anos, no mínimo. Outra eu não posso ser falido, obviamente. Né? Se eu estou falido, então eu não posso pedir recuperação, porque eu estou em processo de falência. Agora, se eu fui falido, né, as minhas obrigações, né, do processo de falência têm que estar extintas através de sentença transitada em julgado. Pronto. Então, um empresário por 2 anos, outro não ser falido, ou se falido, que as obrigações estejam extintas através de sentença transitada em julgado. E o outro é que eu tenha pedido recuperação judicial há, no mínimo, 5 anos. Tá aí. Então, começando, vou recapitular, né? Vou fazer sempre acrescentando mais um toda vez. Ser empresário por no mínimo 2 anos. Outro, não ser falido, ou se eu fui falido, minhas obrigações estejam extintas através de sentença transitada em julgado. Outra, não ter pedido recuperação judicial por um período inferior a 5 anos. Ou seja, tem que ter passado mais de 5 anos para que eu tenha pedido uma recuperação judicial, para que aí eu peça outra, né? Eu não posso ficar pedindo também a recuperação judicial o tempo todo. Por isso que a lei estabeleceu um prazo de 5 anos no mínimo, entre uma e outra. E agora, um outro requisito que falta é eu não ser condenado por crime falimentar. Crime falimentar são crimes que estão previstos na lei de falência. Por isso que tem esse nome, crime falimentar. Se eu cometi qualquer um desses crimes, pronto, e fui condenado, obviamente, eu não posso pedir recuperação judicial, nem falência. Esses requisitos que eu acabei de dizer se repetem para falência. Então, obviamente, agora a gente está com a mente na recuperação judicial, mas eu vou repetir eles quando a gente for ver falência mais adiante.
Então, não é ser empresário por 2 anos, obrigação extinta na falida, se eu fui falido, não ter pedido recuperação judicial há menos de 5 anos e não ter cometido crime falimentar, não ter sido condenado por crime falimentar. Agora eu estou falando porque eu estou citando como exemplo um empresário individual. Se for caso de sociedade empresária, aí a gente tem que fazer só uma adaptação para alguns desses requisitos. Porque, por exemplo, ser empresário no mínimo 2 anos, ou seja, a empresa, né, tem que já existir há no mínimo 2 anos, a sociedade empresária. Não ter sido condenada por crime falimentar, ou melhor, desculpa, antes a gente falou, não ter sido falida ou se teve a falência decretada, que as obrigações estejam extintas através de sentença transitada em julgado. Esse requisito é complicado para uma sociedade empresária, porque quando a sociedade empresária fale, ela extingue. Então, esse segundo requisito aqui, ele não vai se aplicar especificamente para a sociedade empresária. Ele vai se aplicar para o sócio administrador ou para o administrador. Se existir um sócio administrador, esse sócio não pode ter sido, não pode estar falido ou ter ainda obrigações falimentares, né, sem estar extintas por sentença transitada em julgado. Isso aí vale tanto para o sócio administrador quanto para o administrador. Beleza. Aí aqui o outro, só qual foi a ordem? Como é que chama? Não ter pedido de recuperação judicial há no mínimo 5 anos. Isso aí, obviamente, se aplica aí à sociedade empresária. Porque a sociedade pode sim pedir recuperação judicial. Obviamente, através do sócio, do administrador e tudo. E o último é a parte de crime falimentar, que aí, de novo, não se aplica especificamente à sociedade, mas se aplica, sim, ao sócio administrador e ao administrador. Então, tem essas adaptações aí para levar em consideração quanto aos requisitos. Mas, de uma forma geral, os requisitos são 2 anos empresário, comprovados pela certidão na junta, não ter pedido falência não ser falido e ter as obrigações já extintas, não ter pedido recuperação a um período mínimo de 5 anos e não ser condenado por crime falimentar. Tá aí. Beleza. Esses aí são os requisitos. Para encher esses requisitos, melhor, ao falar de outro jeito. Eu estou falando do ingressar com o pedido. A gente já viu o foro onde a gente vai ingressar. Então, o empresário realiza o pedido e o juiz agora vai analisar. Vai analisar o quê? Justamente esses pré-requisitos. Obviamente, o juiz também vai analisar os requisitos da petição inicial. Que não é, para a recuperação judicial, não são os requisitos de uma petição inicial comum. Eu não sei se vocês já fizeram petição inicial, tal. Espero que sim. Não sei se vocês estão tendo aula de prática, mas na recuperação judicial existem outros requisitos além dos usuais para a recuperação judicial, para a petição inicial. Já já eu falo mais sobre esses requisitos, mas o juiz vai dar uma olhada tanto nos requisitos para você fazer o pedido, quanto nos requisitos do pedido. Caso esteja faltando algum desses requisitos, pode haver um despacho de saneamento concedendo prazo para que você preencha aí e tal. Caso não, aí o juiz extingue o processo, né? Não foi, como é que chama? Não pôde nem chegar para analisar o mérito. No entanto, se tiver tudo ok no pedido, o juiz dá um despacho. Atenção, isso eu chamo bem muita atenção de vocês. O juiz não vai decidir agora se a recuperação judicial vai ser acatada. O juiz só vai dar um despacho dizendo, não, vamos seguir em frente. Esse despacho é o despacho de prosseguimento. Esse despacho de prosseguimento, ele faz justamente isso. Ele pega e diz, tá bom, vamos adiante.
Isso é o que acontece. Eu friso de novo. Não é o juiz, como é que chama, acatando com a recuperação judicial. Ele só está colocando, vamos dizer assim, indo mais adiante. Vou falar mais também desse despacho de prosseguimento, como é que chama, porque ele não é só, apesar dele dizer isso, o recado é esse, o juiz também já realiza uma série de atos nesse despacho, que aí já vai começar, né, o andamento da recuperação judicial, do processo de recuperação judicial. Vejam só agora o pedido de recuperação. Eu acho que vocês já fizeram um pedido, uma petição inicial, principalmente falando agora. Se vocês não fizeram, me acompanhem aqui. Uma estrutura geral de uma petição, vamos dizer, obviamente a gente tem o endereçamento, né, a qualificação das partes, e agora vamos lá para a estrutura. Tem os fatos, os fundamentos e os pedidos. Né? Tem essas três partes grandes, assim, que é a narração dos fatos, a narrativa dos fatos, a explicação dos fundamentos e os pedidos. Pronto. Essa estrutura não difere muito na recuperação judicial, mas obviamente o teor é outro. De novo, endereçamento e qualificação se permanece. Mas quando a gente chega nos fatos, o advogado, nesse caso, ele vai fazer uma narrativa explicando a situação negativa, no caso, do empresário. Então, ele vai explicar essa situação de dificuldade e tudo mais. E ele também tem que já mostrar para o juiz que existe uma possibilidade de se recuperar. Isso é um ponto X da recuperação judicial. Porque eu disse até lá no começo. Para que você, né, você advogado e empresário, não ingresse na recuperação sem você ter chance de se recuperar. Procure estudar direito, direito não a ciência direito, mas procure estudar corretamente para que você veja uma chance concreta de você se recuperar. Então, você faz essa narrativa, explicando a situação ruim, e mostra a possibilidade de se recuperar. No entanto, na petição inicial, essa demonstração não é muito detalhada. É mais uma explanação geral, para que se tenha um conhecimento da possibilidade ou não de se recuperar. Eu digo isso por quê? Porque quem vai narrar de forma detalhada como a empresa pode se recuperar e todas as chances dela e tudo mais, não é a petição, é o plano de recuperação judicial. Esse plano de recuperação judicial não está no processo ainda, ele vai ser, né, juntado posteriormente. Vai ser aberto um prazo para que aí o empresário junte no processo esse plano de recuperação judicial. Então, a gente está antes desse plano ainda. O advogado, nesse caso, ele está narrando os fatos, que é essa situação ruim. E aí, logicamente, ele fundamenta com a lei de recuperação e falência e tal, e faz o pedido. O juiz analisa essa situação e aí, posteriormente, ele dá o despacho de prosseguimento, caso esteja tudo ok. De novo, o juiz não vai acatar a recuperação judicial do empresário. Por quê? Porque a lei de recuperação e falência, ela tomou uma medida, ela fez uma escolha muito interessante. Ela determinou que não é o juiz quem vai aceitar ou não a aplicação do plano de recuperação judicial. Quem vai aceitar ou não esse plano são os credores. Então, são os credores quem vão decidir se a recuperação judicial do empresário vai ser acatada ou não, vai ser deferida ou não. Não é o juiz. Obviamente, lógico, tem exceções, né? Porque o direito é cheio de exceções, mas é o juiz quem vai, são os credores quem vão decidir, vão acatar aí o plano de recuperação. Mas isso também é um momento posterior, porque até agora a gente ainda não entrou com o plano, a gente está ainda na fase petitória.
que você está fazendo o pedido ainda. Junto com a narração dos fatos e os pedidos e tudo mais, o credor, desculpa, o devedor, ele tem que apresentar uma relação de todos os credores que ele tem. Todos eles. Vai fazer uma relação lá. Todos os credores, a dívida e a origem da dívida. Todos eles. Então já viu que é uma petição enorme. E que não é só, aí vem um parênteses aqui, não é só o advogado que trabalha nessa petição. Obviamente exige muita documentação do empresário, mas até mesmo o próprio advogado ele pode precisar de uma equipe econômica, no caso aí formada em economia, administração, esse tipo de coisa, para auxiliar ele, não só com esse tipo de coisa, eu não estou duvidando da capacidade de nenhum advogado não, mas muitas coisas aqui que são tratadas na recuperação judicial tem mais natureza administrativa, econômica e contábil do que só jurídica. Por isso que eu digo que o advogado ele vai estar lá auxiliado de uma outra equipe também. Só para situar vocês na prática de como ocorre, né, uma recuperação judicial. Então, a relação de todos os credores do empresário com a dívida, né, o valor da dívida e a origem da dívida. Também vai ter uma relação de todos os empregados, né, os trabalhadores que ele tenha, com eventuais dívidas, se for o caso. E isso tudo vai ter que ser apresentado junto com a petição inicial. Outra coisa que tem que vai junto com a petição são os dados contábeis da empresa. Não só dados, mas informações contábeis. Ou seja, livros contábeis e tudo. E aqui também fazer um link com a matéria que a gente viu lá em Empresarial 1. Em Empresarial 1, eu falei que os livros contábeis, né, os livros empresariais da empresa, eles são sigilosos. Aí agora eu estou dizendo que eles vão junto com o pedido de recuperação. Aí você pensa, gente, o processo é público, né? A não ser quando ele está em segredo de justiça. Então, como é que os livros empresariais, de repente, agora se tornaram públicos? Eu digo, isso é um parêntese. Por quê? Para preservar o sigilo desses livros, o juiz ele vai receber essas informações contábeis, mas vai guardar em apartado. Só quem pode ter acesso a essas informações contábeis, essas informações, no caso aí, do empresário, vai ser alguém que faça uma petição pedindo para o juiz para ter acesso a tais livros. E aí o juiz vai decidir conforme o caso. Ou seja, apesar de estar junto do processo, é guardado em, vamos dizer assim, não é em autos apartados, mas é em compartimentos apartados. E aí só terá acesso quem fizer petição e o juiz decidir aí conforme o caso. Tudo isso vai estar lá, né, apontado pelo administrador judicial. Hoje, o administrador judicial ainda não, pelo empresário. E vai ser protocolado tudo. Obviamente, mais documentos e essas coisas de burocracia e tal, vai ter que também estar junto lá com o pedido de recuperação judicial. E aí o juiz analisa tudo isso, né? Analisa se está presente toda essa documentação. E aí, como é que chama? Não, eu já ia falar agora do despacho, né? O que é que tem no despacho. Mas antes disso, tem outra coisa que o empresário ele tem que apresentar junto com a petição. É uma relação de seus bens pessoais. Isso é interessante. Por quê? Uma vez que você entra com esse pedido de recuperação judicial, você, obviamente, está tentando se recuperar, tá? E você está numa situação ruim. É aquela coisa, a gente tem que presumir boa fé, mas também ninguém pode ser besta, né? Então, a lei pegou e exigiu que aí os bens pessoais do empresário estejam lá, vamos dizer assim, a relação desses bens seja lá apontada lá para o juiz, para o juízo nesse caso. Por quê? Caso tenha havido algum tipo de fraude, vai haver a desconsideração da pessoa jurídica. E uma vez que há a desconsideração da pessoa jurídica, quem pode responder é o empresário com seus bens.
Então, para que aí não haja, vamos ver, deixa eu falar de outro jeito, para que aí haja uma certa prevenção com relação a fraudes e tudo mais, já é determinado aí que haja essa relação de bens apresentada ao juízo. E ainda mais além. A lei determina que, caso você queira, por exemplo, imagina eu sou empresário, pedi recuperação judicial, eu tenho um imóvel, imagina que eu tenho uma casa de praia, e tá lá, a relação de bens eu apresentei, casa de praia e tal. Mas agora eu quero vender essa casa de praia. Apesar de eu ser o proprietário, né, sou eu o dono, eu vou ter que pedir autorização ao juízo. Eu vou ter que informar o juízo para que eu estou vendendo, etc. Então você perde, vamos dizer assim, o manuseio pleno dos seus bens, a disposição dos seus bens, com relação ao direito de propriedade, né? A parte de dispor dos bens, você perde a disposição dos bens de forma plena, para que aí não haja, como eu falei, tanto fraude quanto dilapidação de patrimônio, esse tipo de coisa. Tá aí. Então, tudo isso tem que estar lá junto com a petição inicial. Em seguida, vamos logo para como é que chama? O despacho. O despacho de prosseguimento, ele não é só dizendo, não, tudo ok, vamos seguir em frente. Ele diz isso também. Mas o juiz, agora vamos para o juiz, na petição inicial, obviamente, quem é incumbido de cumprir com todas aquelas obrigações é o empresário. Empresário, né, devedor. Mas, como é que chama? Quem vai agora fazer toda a incumbência no despacho de prosseguimento é o juiz. E agora aqui um parênteses aqui e uma dica. No futuro, se vocês pretenderem fazer concurso público, deem uma olhada logicamente, no cargo respectivo aí do concurso. Por que eu digo isso? Porque se você vai fazer uma prova de promotor, estude o que o promotor deve fazer, deve e pode fazer. Em contrapartida, se você vai fazer uma prova de juiz, estude o que o juiz deve e pode fazer, principalmente o que ele deve fazer. Por quê? Porque numa prova de juiz cairia isso agora que eu vou falar. Ou seja, o que vai estar no despacho de prosseguimento. Na prova de promotor, nem tanto. Na prova de promotor ia poder cair outra coisa, porque o Ministério Público ele atua em outra parte aqui da recuperação judicial e da falência. Mas, como eu falei, já que é o despacho, é o juiz que tem que saber disso, isso provavelmente cai em uma prova, seja na prova objetiva, subjetiva e até na parte oral, enfim. Isso é dica. Mas isso eu estou dando uma dica geral, ou seja, para que no futuro vocês estudem especificamente o que cada cargo, no caso aí, faz, dependendo do concurso e tal. E agora vamos ver, finalmente, o despacho de prosseguimento. No despacho de prosseguimento, o juiz nomeia o administrador judicial. Administrador judicial é aquele que vai representar o juiz naquela recuperação judicial. É também o administrador judicial que representa o juiz da falência. Mas como a gente está na recuperação judicial, vamos pensar em recuperação judicial. Sendo que é a mesma, vamos dizer assim, é a mesma pessoa, que é o administrador judicial, quem representa o juiz, né? Seja na falência ou na recuperação judicial. Então, tá aí. Então, ele nomeou o administrador judicial. Aí a pergunta, quem é administrador judicial? Como é que o juiz escolhe? Não sei o quê. Pronto. Quem nomeia o administrador judicial é o juiz. Então, o juiz escolhe isso de acordo com sua preferência. O critério para o juiz escolher o administrador judicial é ele confiar na pessoa. É isso mesmo. Ou seja, é a afinidade do juiz com aquela pessoa e a confiança. A lei, e agora também dou uma dica, agora, uma informação importante, a lei diz o seguinte, que preferencialmente será nomeado o administrador judicial, o administrador, o advogado ou o contador. Ou seja, quem é formado em administração, ciências contábeis e direito, né? No caso aí, advogado. Mas a lei não está obrigando o juiz a escolher dentre essas profissões. Não. E essa é a informação.
Eu já vi questão perguntando isso. É uma questão facílima, na verdade, mas perguntando isso. Então, o juiz pode nomear de qualquer área a pessoa. No caso aí, a lei não exige nem que a pessoa seja formada em grau superior. Mas, se fosse juiz, não é duvidando da capacidade de ninguém, não, porque tem gente que nunca fez faculdade, que administra empresa melhor do que muita gente, mas eu nomearia alguém com um grau superior, só para evitar discussão e tudo mais. Então, de novo, o critério para nomear o administrador judicial é a afinidade com o juiz e a confiança. Porque é o administrador judicial quem vai representar o juízo, né, lá naquele processo, fazendo ali, vamos dizer assim, um meio de campo. Um meio de campo, mas atuando também. Pronto, tá aí o administrador judicial, ele é nomeado pelo juiz. Outra determinação que tem que haver lá nesse despacho é que as certidões negativas vão deixar de ser exigidas do empresário. Então, o empresário não vai precisar ficar apresentando certidão negativa. Vocês sabem, certidão negativa tem a ver com dívidas tributárias e tal. Se a pessoa está pedindo recuperação judicial, muito provavelmente ela está com débitos tributários em aberto. Então, ela não vai ter uma certidão negativa, né? Então, por isso aí que a lei já determina que não vai haver a exigência de certidão negativa. Suspendeu essa exigência. E agora, outro detalhe, agora esse detalhe é relevante, bem relevante, é que também, com o despacho de prosseguimento, suspende-se as execuções que existem contra o empresário. Isso daí é muito importante, por quê? Porque com esse item que eu acabei de dizer, essa suspensão nas execuções, a gente consegue visualizar um outro princípio que se aplica aí na recuperação judicial e também na falência, que é o juízo universal. É o juízo universal da falência, mas no caso aqui a gente está em recuperação, vamos falar só juízo universal. Ou seja, o juízo da recuperação e da falência, quando a gente for ver lá na frente, ele vai trazer para ele, vamos dizer assim, porque eu não quero dizer a competência, porque a competência continua com cada um, mas ele vai trazer para ele a responsabilidade, vamos dizer assim, de uma forma simplória, de outros processos que estão circulando por aí. De novo, imagina o juiz vamos supor, da terceira vara civil, ele recebe uma recuperação judicial. Mas tem uma execução rolando contra esse empresário na 11ª vara civil. O processo ele não vem para a terceira vara civil, não. Ele não, vamos dizer assim, ele continua circulando lá, em andamento lá na 11ª. Mas, vamos dizer assim, vai haver um ofício, né, para que aí se suspenda a ação da execução que está acontecendo lá na outra vara. Isso daí já é, como eu falei, você estar puxando a responsabilidade de certos processos que estão em outras varas e até em outras instâncias, outros juízos para si. Eu digo outros juízos porque isso se aplica também para juízos, vamos dizer assim, federais, por exemplo, que têm aí processos referentes aí ao devedor empresário. No entanto, existem processos que não serão suspensos através desse despacho de prosseguimento. Esses processos são aqueles que têm quantia ilíquida. Vocês sabem, acho que nessa altura vocês já sabem o que né? Vocês estão vendo a execução aí, processo de execução, quando a quantia ela é líquida, ou seja, é aquela que já está determinada em número, vamos dizer assim. Eu uso como exemplo de comparativo entre sentença ilíquida e sentença líquida, uma sentença trabalhista. Isso é um exemplo agora que eu estou dando. É muito comum a gente ver aí um processo, agora mais não, né? Porque agora tem que estar tudo discriminado. Mas era muito comum você pedir,
um empregado entra na justiça contra o empregador, e aí ele pede 3 meses de hora extra, 5 meses de, como é que chama, de adicional noturno, periculosidade, férias, e pede tudo, pede tudo. Só que aí o juiz pega e defere, condena. Tem que pagar 3 meses de hora extra, 5 meses de periculosidade, insalubridade, essas coisas todas. Mas e aí, quanto é isso? Quanto é? A sentença está ilíquida. Apesar de já haver condenação, né, a sentença não foi liquidada. E aí depois já para a contabilidade, aquela coisa toda, e aí chega ao valor que vai ser pago. Aí a sentença está líquida. Então, trazendo para cá, se o processo ainda versar sobre quantia ilíquida, ele não vai ser suspenso, ele vai continuar. Agora, na hora que chegar na quantia, e pronto, suspende, né, de acordo com o prazo que está lá ordenado. Então, falei que processo que não suspende, quantia ilíquida. Outro processo que não suspende, o de processo trabalhista. O processo trabalhista não vai ser abrangido aqui por essa suspensão. Ele vai continuar, a não ser que chegue na parte de condenação, como eu falei, na parte de pagamento da sentença. Aí ele vai ficar, né, ele vai se subordinar lá na recuperação judicial. Mas enquanto isso, o processo trabalhista ele vai ficar rolando. Falei 2. Quantia ilíquida, trabalhista, o processo que tem a União como parte ou parte interessada, pode ser até um assistente, mas se a União figurar no processo, como é que chama? O processo não se suspende. Que mais? E execução fiscal, obviamente. As execuções fiscais, eu digo obviamente por quê? Se fosse na aula eu perguntava quem já estudou processo de execução fiscal, que é quando, obviamente, está devendo um tributo, a gente vai ser executado. Aí existe o processo de execução fiscal, que é um procedimento especial para execução fiscal. Como vocês sabem, a lei especial prevalece sobre a lei geral. A lei de falência aqui, no caso, é uma lei geral no tocante aqui à execução fiscal. Porque a execução fiscal tem uma lei específica, então essa lei é que vai prevalecer. E essa lei não fala de suspensão de execução. Então, quantia ilíquida, trabalhista, união e execução fiscal. Tá aí. Esses processos não se suspendem, mas os demais ficam suspensos. No caso da recuperação judicial, a lei determina um prazo para essa suspensão. E esse prazo é de 180 dias. Agora eu quero fazer uma observação grande para vocês. Se você ler a lei, a letra da lei, a lei diz que é um prazo improrrogável de 180 dias. Isso por quê? Não improrrogável, mas esse prazo por quê? É porque porque é o seguinte, o cabo está pedindo recuperação, mas ele ainda está apresentando o plano, ele ainda vai estar tendo votação, aquele negócio todinho. Se já começar a vir processo contra ele para ele pagar, vai perder o objeto da recuperação judicial, porque ele está tendo que pagar antes de ter deliberado a recuperação. Então, por isso a lei pegou e disse, não, vamos suspender, para pelo menos aí saber se esses créditos vão estar dentro da recuperação ou não. Beleza. Só que a prática mostrou um outro detalhe. Esses 180 dias, na prática, não alcançavam a finalidade que a lei queria trazer, que era justamente dar tempo para o empresário já andar com o processo de recuperação, para que aí ele possa incluir esses créditos no plano. Esses 180 dias não davam para isso acontecer, porque terminava sendo pouco tempo. Então, aí tinha um choque. Um choque de quê? A lei dizia que esse prazo é improrrogável. Acabou. Muito claro, sem nem dúvida. Mas esse prazo não dava para o objetivo que ele existia. Consequentemente, hoje já existe um entendimento bem tranquilo que esse prazo
ele pode ser prorrogado por uma única vez. Ou seja, aí o juiz vai prorrogar o prazo, né? Vai dar um outro para 180 dias. Mas isso não é a letra da lei, viu? Isso é o que acontece na prática. Vocês sabem que essas coisas de questão normalmente se agarra, principalmente questão objetiva, à letra da lei. Mas, aqui eu estou dizendo para vocês o que acontece também na prática e o porquê. Porque 180 dias, no final das contas, não é muita coisa. Mas já digo outra coisa também. Não contem 180 dias como 6 meses. Isso vocês já estão cansados de saber. Que prazo em dia se conta em dia, meses em meses, etc. Então, 180 dias não é a mesma coisa de 6 meses. Não confundam isso. Beleza. Se eu já pedi recuperação judicial, vamos ver o seguinte. Pronto, eu entrei com um pedido de recuperação judicial. Como é que chama? Mas aí, antes de ser apreciada a minha recuperação, um credor vai e entra com um pedido de falência contra mim. Esse pedido... Aí acontece, vamos dizer assim, o oposto do que eu falei no começo. Eu falei no começo que se tiver um pedido de falência e depois você entrar com pedido de recuperação judicial, não vai conseguir. A não ser que seja dentro do prazo de contestação. Mas aí você não vai conseguir. Aí acontece o oposto. Se eu já entrei com um pedido de recuperação judicial e o processo está andando, e agora chega um cabo e pede minha falência, aí também não vai prosseguir, porque eu estou em recuperação. Entendeu? Isso aí, vamos dizer assim, as duas faces da mesma moeda. Eu mencionei aqui, estou vendo aqui o slide, eu estou apontando aqui outras coisas que acontecem no despacho de prosseguimento. Obviamente, é importantíssimo vocês darem uma olhada nisso, mas, como é que chama? Eu não vou ficar cobrando todos os detalhes do despacho de prosseguimento. Eu quero que vocês saibam que no despacho de prosseguimento, a nomeação do administrador judicial, aí considere tudo aquilo que eu falei sobre o administrador judicial, a nomeação dele, a parte aí como é que chama, da suspensão. Essa suspensão é importantíssima porque vamos dizer assim, é a visualização do juízo universal da falência, que a gente vai estudar. Na falência dá para ver mais esse princípio do juízo universal, porque aí há sim uma concentração maior no juízo falimentar. Mas na recuperação a gente tem que visualizar vamos dizer assim, na irradiação do juízo, da recuperação, para outros juízos aí, a determinação, os ofícios e etc. Beleza. Isso tudo acontece no despacho de prosseguimento. Só que aí, com esse despacho, o que acontece depois é muito importante. Muito. E agora eu já entro em outro slide. Eu não vou terminar esse slide. Eu vou começar falando agora desse outro slide, mas eu não vou terminar ele. Mas eu não vou consciente, porque não dá. Isso aí já é uma outra aula grande. Mas foi ótimo, porque esse último slide que a gente viu agora, provavelmente eu também não terminaria ele se fosse só meia aula, né? Se fosse só um horário. Mas aqui a gente já terminou ele e eu vou começar o próximo. Falando do próximo, vamos lá. E, por sinal, acho que ainda hoje, tomara que eu já mostre, assim, entregue para vocês esses slides que eu estou falando aqui. Se não, amanhã de manhã eu já entrego também, eu já envio. Que mais? Vamos lá para o que acontece depois do despacho de prosseguimento. Com isso tudinho que a gente já viu, agora vamos para uma outra fase do processo. Fase por quê? Porque essa primeira foi a parte inicial, né? O processo está começando. Aí agora vamos lá para mais outras consequências. Eu falei para vocês que quando o empresário ele entra com um pedido de recuperação, ele não anexa, né? Ele não inclui o plano de recuperação judicial. Ele só faz a narração, né, dos fatos e a narrativa dos fatos e faz os pedidos e tal. Mas ele não faz o plano. O plano é onde vai estar todos os detalhes
de como o empresário vai pagar, quem ele vai pagar, as condições de pagamento, o tempo de duração da recuperação, não da recuperação, mas dos pagamentos e tudo mais, todas as condições, pronto, lá onde está tudo detalhado, onde está todos os credores divididos em classe. Classe por quê? Porque na recuperação judicial, de forma bem geral, em geral não, né? De forma objetiva falando, a gente tem a classe dos credores trabalhistas, a classe dos credores com garantia real, a classe dos credores, como é que chama? Quirografários, e aí tem também a classe dos credores de microempresa e empresa de pequeno porte. Tá lá. Essas são as classes que são tratadas normalmente no plano de recuperação judicial. Obviamente, se você deixar de ter uma dessas classes, aí obviamente também ela não vai estar no plano. Mas aí todas essas classes vão estar lá tratadas no plano de recuperação. Eu acabei de falar algumas classes: trabalhista, garantia real, quirografários, microempresa, empresa de pequeno porte. Está lá. No entanto, na recuperação judicial, não existe ordem de pagamento. Por que eu digo isso? Porque na falência existe. Na falência existem várias classes de credores. A gente vai estudar isso quando for lá na frente. Não só são essas 4, não, são muito mais. E na falência existe uma ordem de pagamento. Acho que vocês sabem que o primeiro é trabalhador, né, os créditos trabalhistas, depois garantia real, depois créditos fiscais, depois privilégio especial, privilégio geral, pau. E aí sai seguindo a ordem de pagamento dos credores na falência. Na recuperação judicial, não é uma ordem de pagamento que é estabelecida. Quem vai estabelecer a forma de pagamento, e é isso que vai estar estabelecido, não é ordem, é a forma de pagamento, é o plano de recuperação. E isso varia de cada caso, de cada situação. A lei não estabelece como vai ser o plano. Isso aí, como eu falei, é individual aí de cada situação e de cada devedor. E aí vai estar tudo lá organizado no plano de recuperação. Por exemplo, imagina eu sou um credor trabalhista, né? Eu trabalho na empresa, a empresa pediu recuperação. Aí a empresa chega e, com relação aos credores trabalhistas, ela diz: se o credor tiver um crédito de 100 mil reais, esse crédito vai ter que ser pago em tantas parcelas e tal, entendeu? Aí, se eu tiver menos de 100 mil reais, aí isso também vai ter que estar lá presente no plano. Vamos dizer que eu seja um credor quirografário. Aí eu tenho, sei lá, 1 milhão de reais para receber. Aí o plano vai dizer. Se eu estou falando de forma bem genérica, viu? Porque cada plano é aplicado para cada situação. Não existe um modelo, não. Tem que ser realmente elaborado individualmente. Então, se eu sou um credor quirografário de 1 milhão de reais, eu tenho para receber 1 milhão. Aí diz, se seu crédito é de 1 milhão para 500 mil, a forma de pagamento é X, ou seja, parcelamento, não sei o quê. Ou então ainda é pior. Se seu crédito é de 1 milhão para 800 mil, por exemplo, você vai receber metade, ou seja, eu que receber 1 milhão vou receber 500 mil e o pagamento vai ser dividido em, sei lá, 9 parcelas e etc. É assim mesmo. Aí você diz, oxente, o caba não vai querer aceitar um negócio desse. Para reduzir metade, um crédito, aí eu digo, olha, realmente é difícil às vezes você convencer a pessoa a aceitar certas coisas. No entanto, vamos dizer que eu seja um credor quirografário, então, se eu não receber os 500 mil, se eu não me sujeitar, a empresa vai falir, porque eu vou recusar, outros vão recusar, não sei o quê, a empresa vai falir, porque aí que tá, depois do despacho de prosseguimento, ou você tem a aprovação do plano, ou você fale. Não tem outra saída. Então, se eu não aceitar, a empresa vai falir. E como eu sou quirografário, o quirografário fica lá embaixo na fila de pagamento na falência. Então, muito provavelmente, eu não vou receber nada se a empresa falir. E aí é onde está uma chance da empresa barganhar comigo, né? Ela pode utilizar isso como barganha.
Isso eu estou dizendo um concreto para vocês. Isso não está na lei nem no livro. Isso é uma forma de uma visão concreta, né, na prática. E aí, eu estava falando do plano. E aí o plano vai ser apresentado, né, com todas as condições. De novo, o plano é individual para cada situação. Não existe um modelo tal. E agora vem outra informação prática. Também não querendo duvidar da capacidade de nenhum advogado, mas essas considerações e toda a análise que é feita, como eu falei, ela é muito mais econômica e contábil do que jurídica. Obviamente o advogado tem que estar lá junto para saber se pode, não pode, como é que é o termo que deve ser utilizado, não sei o quê. Mas quem normalmente elabora esses planos de recuperação não é o advogado, às vezes é até o escritório de advocacia que já tem uma empresa de economia, por exemplo, que é atrelada a ele, entendeu? Muitas vezes isso acontece. Então, isso aí, apesar de ser incumbência do devedor, não vai ser o advogado sozinho que vai fazer isso. Né? De novo, sem duvidar da capacidade de ninguém. Mas é o que eu já vi por aí também. Para, como é que chama, apresentar esse plano de recuperação, a lei, né, ela concede um prazo de 60 dias depois do despacho de prosseguimento. Então, aquele despacho que a gente analisou ainda agora, depois de 60 dias, né, vai contar o prazo de 60 dias, aí você tem que apresentar o plano de recuperação. Esse prazo é importantíssimo. E esse prazo eu quero que vocês saibam. 60 dias após a publicação da recuperação, do despacho de prosseguimento. Então, como é que chama? Por que eu quero que vocês decorem? Porque se você não apresentar o plano de recuperação, vai existir o que é chamado de convolução e falência. Ou seja, a recuperação vai se transformar em falência. E a empresa falir e quebrou. Não tem para onde correr. De novo, acontece a convolução e falência caso o plano de recuperação não seja apresentado nesses 60 dias. Outra dica prática para vocês. Não achem que esses 60 dias é muito tempo para vocês elaborarem um plano de recuperação. Não é. Na verdade, só entre com o pedido. Isso aí é como é que chama? Um conselho. Aí sigam se quiser, obviamente. Mas só entrem com o pedido de recuperação se você já tiver praticamente o plano todinho elaborado. 60 dias não é suficiente para fazer um plano de recuperação assim, concreto, né? Assim, robusto e tal. Então, não acho que isso é muito tempo. Isso aí agora vamos lá. Pensem o seguinte, aconteceu o despacho de prosseguimento, pá. Como é que chama? Agora surge 60 dias para o devedor apresentar o plano de recuperação. Isso agora a gente leva em conta o devedor. Por que eu estou frisando isso? Porque também tendo como marco o despacho de prosseguimento, como marco inicial, a gente deve agora pensar no administrador judicial e nos credores. Porque surge também, em paralelo, como eu falei, o devedor aqui tendo que pensar nos 60 dias, e agora, em paralelo, surge agora uma série de tarefas para o administrador judicial. E para os credores também. Porque a partir da publicação do despacho de prosseguimento, os credores vão, como é que chama, ter que se habilitar no processo. Então, como é que chama, vai haver um prazo de 15 dias para que aí todos os credores se habilitem no processo. Essa habilitação vai ser uma petição, novamente se habilitando, e aí o credor ele vai ter que se identificar, vai ter que apontar o crédito dele e trazer a documentação que comprova aquele crédito. Isso daí, como é que chama?
vai ser analisado pelo administrador judicial. Então, é o administrador judicial quem vai analisar todos esses créditos, entendeu? De um por um e tal. De novo, não é o juiz quem vai decidir isso aí, não. É o administrador judicial. E ele vai lá estar analisando tudinho. Então, 15 dias para haver habilitação. Aí você pergunta, poxa, mas aí imagina eu sou um credor. Eu estava viajando. Quando eu volto de viagem, já tinha passado os 15 dias e só agora que eu vi que o cabo pediu a recuperação. E aí? Vou poder pedir a minha habilitação, mesmo já tendo passado o prazo de 15 dias? A resposta é sim. Você vai pedir sua habilitação e vai ser um credor retardatário. Né? Vai ser uma habilitação retardatária, não um credor retardatário. Como consequência, você vai perder, como é que chama, seu direito de voto na Assembleia Geral de Credores. A não ser que você seja um credor trabalhista. O credor trabalhista ele não perde seu direito de voto. Mas se você for o tipo de credor de outra classe, você vai perder o direito de voto na Assembleia Geral de Credores. Mas você pode sim se habilitar, vai receber e tudo mais. Beleza. Isso daí acontece para o credor. Para os credores, no caso. E o administrador judicial tendo que avaliar tudinho. Uma vez que o administrador judicial ele faz toda a análise dos créditos, ele apresenta um relatório. E esse relatório é publicado. Esse relatório ele apresenta aí todos os créditos que foram analisados pelo administrador judicial. Só que é possível que alguém não concorde com o crédito. Seja com o seu próprio crédito, seja com o crédito de um terceiro. Digo, gente, eu conheci aquele cara ali. Ele não tinha para receber aquilo tudo, não. Então, é possível você ingressar com uma impugnação contra aquele crédito apresentado no relatório. E aí, como é que chama? Vai haver o julgamento dessa impugnação. Obviamente que aí tem que pensar no contraditório. Então, imagina eu, credor, entrei com uma impugnação contra o crédito de outro credor. Eu digo, oxe, aquele cara não tem aquele valor para receber, não. Aí eu, entro com impugnação. Contraditório aí envolve quem? Envolve o administrador judicial. O administrador judicial vai dizer por que aquele crédito é daquele jeito, né, o entendimento dele. E vai envolver o outro credor, que eu estou impugnando, no caso, que vai dizer também por que vai acontecer e tudo mais. Quem vai julgar essa impugnação vai ser o juiz. Agora não vai ser o administrador judicial. Então, 15 dias para, como é que chama, apresentar o plano de recuperação, desculpa, 15 dias para apresentar a habilitação dos créditos, e aí 45, não, desculpa, e aí tem os prazos para haver essa impugnação. Havendo essas impugnações, o juiz decide, e depois dessas impugnações estarem todas já julgadas, como é que chama? O administrador judicial, ele vai elaborar o quadro geral de credores. Esse quadro geral de credores vai apresentar, como o nome meio que já está entregando, vai apresentar todos os credores divididos em classe e apresentar o crédito de cada um deles. Vai estar lá tudo organizado. Apresentado esse quadro geral de credores, o administrador vai lá, coloca ele e o juiz homologa esse quadro geral de credores. Então não é só o administrador que chega lá e apresenta. Não. Vai ter que haver a homologação por parte do juiz desse quadro geral de credores. E aí vem a outra pergunta, né? Aquela história de eu estar viajando. Eu sou credor, mas eu estou viajando. Quando eu cheguei, já tinha o quadro geral de credores. E agora? Vou poder habilitar o meu crédito? A resposta é sim. Sendo que agora eu não vou poder fazer somente através de petição. Uma vez que o quadro geral de credores já está né, homologado e tudo, eu vou ter que entrar com a ação pedindo para incluir meu crédito lá no quadro. Mas é possível sim, né? Senão seria até injusto aí por parte do direito como um todo, né? Imaginar uma coisa dessa.
Agora analise o seguinte, aquele prazo que ocorre de forma paralela. Vamos imaginar na teoria, sem acontecer muitas coisas aqui que normalmente ficam acontecendo durante o processo de recuperação. Vamos imaginar uma coisa bem simples assim. Teve despacho de prosseguimento. Começa a correr 60 dias para o devedor juntar o plano de recuperação. E começa a contar 15 dias para haver a habilitação dos credores. Passados esses 15 dias, vamos supor que não teve impugnação, não teve nada, aí o administrador tem 45 dias para fazer o quadro geral de credores. Somando 45 com 15, dá 60. Ou seja, na teoria bem forçada mesmo, é para no mesmo dia que entrar com o plano de recuperação judicial, ser homologado o quadro geral de credores. Entenderam? Isso acontece em paralelo. Isso que eu estou falando, isso eu estou quebrando um galho danado para vocês, porque isso não tem livro nenhum. Na verdade, o livro ele fica explicando esses... Você fica viajando, meu irmão, muito prazo, acontece muita coisa. Por isso que eu faço questão de separar, colocar em paralelo, para que vocês entendam que como é que acontece esse procedimento aí no juízo. Então, de novo, né, isso logicamente sem haver impugnação nem nada, porque isso quase nunca acontece, sempre tem nunca vamos dizer, no mesmo dia. Tem a apresentação do plano um dia, só depois é que vai ter o quadro e etc. Isso é normal. Daí tá aí porque os 180 dias que a gente viu lá no despacho de prosseguimento termina não dando, porque ainda está rolando muita coisa. E os 180 dias de suspensão já acabam e ainda não se sabe do plano de recuperação, ou seja, não foi aprovado nem nada. Mas por falar em plano, vamos supor agora que ele já foi sim apresentado. E aí todos os credores, né, agora têm contato com o plano de recuperação, podem ler ele e como é que chama? E podem analisar esse plano. Se houver uma objeção por parte de qualquer credor, então vai ser convocada uma Assembleia Geral de Credores. Então o plano é apresentado, os credores vão ler esse plano. E aí, né, se tiver qualquer objeção por parte de qualquer um dos credores, vai ser convocado uma Assembleia Geral de Credores. Mas agora imagine que o plano foi apresentado, os credores todinho leram, mas ninguém falou nada. Nesse caso aí, pode se aplicar aquele ditado de quem cala consente, porque vai acontecer uma aceitação tácita do plano e aí o plano vai entrar em vigor. No entanto, vamos supor que agora houve uma objeção e que foi convocada a Assembleia Geral de Credores. Nessa Assembleia, é aí onde os credores vão votar, né, para que o plano ele seja aprovado ou não. Se o plano for aprovado, então vai entrar em vigor, né, as condições que estão previstas lá no plano. Se o plano ele não for aprovado, obviamente vai haver a convolução e falência também, aquilo que eu já falei, né, vai virar falência. Na Assembleia Geral de Credores, fala de outro jeito, digo, a Assembleia Geral de Credores é o órgão em que pode acontecer, né, a aprovação do plano, a rejeição do plano ou a alteração do plano. Também é possível que seja deliberado na Assembleia a alteração de alguma determinação lá no plano de recuperação. Tá aí. Mas agora eu vou abrir um parênteses aqui e também dar uma dica prática para vocês, uma informação prática, para que vocês contextualizem tudo isso na mente de vocês. Imagine vocês devedores, devedores empresários. Vocês vão querer propor esse plano de recuperação. Agora imagine vocês, advogados desses empresários. Vocês vão querer propor esse plano de recuperação.
É óbvio que vocês querem que esse plano seja aprovado. No entanto, esse plano é cheio de corte, de lá, vamos assim, parcelamento, não sei o quê. Não é fácil, né? Independente, por mais tranquilo que seja, se você chegar para o credor e dizer, tu receber tudo que tu podia, tu vai receber menos. Ou em vez de tu receber tudo que tu podia no final do ano, tu vai receber daqui a não sei quanto tempo. Entendeu? Não é fácil do cabo aceitar isso. Tipo assim, eu não vou do nada aceitar isso. E é aí onde vai uma informação prática. O trabalho do advogado é muito, no tocante aí ao plano, ao convencimento como é que chama, dos credores, é muito extrajudicial. Ou seja, não pense que o advogado fica só lá, indo no juízo, protocolação, protocolo pedido, protocolo do plano. Não. Ele está em campo. Ele está se reunindo com os credores, conversando, não é se sujeitando. Atenção, porque aí foge do propósito da recuperação. E de outro princípio, que é a par condicio creditório, que envolve até a falência e tudo. Mas, como é que chama? Ele está lá. Até mesmo para elaborar o plano, ele já tem que saber o que é que, vamos dizer assim, o que é que o determinado credor aceita ou não aceita. Porque se ele coloca lá um deságio que o credor não aceita, então ele já sabe que vai ser barrado. Entendeu? Então, um trabalho muito grande dos advogados, né, com relação à recuperação judicial é extrajudicial, né? Porque aí ele vai estar lá negociando, não sei o quê. É um trabalho danado, viu? Não pensem que é só no juízo que o advogado trabalha. Ou não pensem mesmo, porque é muito mais fora dele. Agora vai o empresarial. Raramente os empresariais eles vão para o contexto de ação da empresa, como é que chama, documentos, coisa. Estou só contextualizando para que não fique só nos livros ou só palavras soltas assim. Vocês imaginem como acontece a recuperação e a falência quando a gente for ver lá na frente. Aqui eu já estou falando sobre umas coisas que falando de uma forma sobre o plano de ação, a recuperação em si. O plano chama apresentado e aceito pelos credores. Existia uma obrigação anterior que agora, com o plano, vai ser substituída por outra obrigação. Entendeu? Como eu falei, tinha essa obrigação aqui que agora foi substituída por outra. Se vocês estão se recordando de uma coisa que vocês viram lá atrás em obrigações, não está de todo errado. É muito com a ação. Você lembra que você tem obrigação de inovação? Pois é, plano de recuperação judicial é uma inovação sui generis. Ele tem essa ação aqui, a obrigação vem e substitui assim, a obrigação vai, tem uma obrigação aqui. Foi substituída. Estão ouvindo o que eu estou falando? Alô, alô? Estão ouvindo? Alguém está falando Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? Agora, beleza. Então, deixa eu voltar ao que eu estava falando, mas valeu. Eu estava falando da novação. Na novação, em direitos e obrigações, existia uma obrigação aqui que foi substituída por outra. Essa
obrigação que foi substituída morreu. Ela não volta mais. Só fica essa que foi substituída. Na recuperação judicial acontece uma coisa parecida, mas com uma característica diferente. Na recuperação judicial existia uma obrigação aqui, que o plano substituiu, né? Substituiu agora por essa obrigação nova agora. E realmente agora vigora essa. No entanto, se houver, por exemplo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, o plano se para e volta à obrigação anterior. Por isso que ela é considerada, o plano, né, de recuperação e a recuperação judicial em si é considerada uma novação sui generis, porque existe a possibilidade da obrigação anterior voltar. Mas isso aí eu vou falar depois, vou mencionar depois de novo, não se preocupem. Eu falei aqui certas coisas. Eu não fiquei acompanhando aquela história, né? Eu uso o slide para me guiar. Eu não fiquei falando o slide. Aí eu falei de uma coisa que vinha antes, eu depois fiquei. Mas isso não altera nada para vocês, entendeu? É só para eu me guiar aqui. O que é que falta eu falar ou não. Não tem problema nenhum. Beleza. Pensem agora na recuperação judicial. Como eu falei, a empresa está ruim, está precisando de dinheiro, quer pagar todo mundo, né? Então, é muito comum na recuperação judicial que haja a venda de ativos, né, da empresa. Ou seja, a empresa vai ter que se desfazer de algumas coisas dela para que aí, né, consiga pagar o pessoal. E essa venda de ativos é perfeitamente possível na recuperação judicial e na falência, obviamente, mas se concentra na recuperação. E como é que chama? Mas a lei dá uma preferência para como essa venda de ativos pode acontecer. Preferencialmente, a lei quer vender, a lei prefere, né, a venda do estabelecimento como um todo, ou seja, de uma parte toda, por exemplo, uma filial inteira. Isso através de leilão, através de lances orais e propostas fechadas e até mesmo pregão, né? Então você leva para o leilão uma filial inteira. Essa é a preferência que a lei dá. No caso aqui, a venda, né, inteira de uma filial. Por quê? Porque se você vende uma filial inteira, muito provavelmente quem vai comprar aquela filial vai permanecer, pode ser até outro ramo empresarial, mas vai permanecer na atividade empresarial. E está aí o princípio da preservação da empresa. Depois que você não consegue vender o estabelecimento como um todo, aí você vai para as filiais, como eu falei, e depois você vai, como é que chama? Só por último, em último caso, para os itens individuais, ou seja, um computador ali, um trator acolá, não sei o quê, entendeu? Mas existe essa preferência da lei, não é uma obrigação. E você pode até vender de outro jeito, mas para vender de outro jeito, que não seja por leilão, propostas fechadas e pregão, você precisa de autorização judicial, né? O administrador aí, ele vai ao juiz e pede a autorização para vender de outra forma. O administrador judicial, na recuperação judicial, ele não vai atuar como administrador da empresa. Isso é importante. Não é dica não, isso é informação muito importante. Porque apesar do nome administrador judicial, na recuperação, quem vai administrar a empresa é o próprio administrador da empresa, porque o intuito é recuperar ela. E se você tiver a ajuda do administrador judicial o tempo todo, então, como é que chama? Você não está conseguindo se recuperar. É para você andar com suas próprias pernas. Que aí, como é que chama? Você vai, né, se recuperar. Então, qual é a função do administrador judicial na recuperação judicial? Na recuperação, o administrador ele faz mais um trabalho de fiscalização. Ele fiscaliza o administrador da empresa, né, a empresa, para saber se o plano está sendo cumprido
e ele também fica prestando informações ao juiz. Então, tudo que estiver acontecendo, ele presta informações periódicas ao juiz, para que aí o juiz tenha conhecimento de tudo. E aí, o administrador judicial, ele não tem autonomia plena para fazer tudo o que ele quer. Muito pelo contrário. Ele, como é que chama? Ele precisa da autorização do juiz para realizar os atos. Então, não pensem que o administrador judicial se torna dono da empresa. Eu digo isso porque, erroneamente, às vezes eu vejo um ou outro administrador falando: essa é minha empresa. Eu digo: meu amigo, não é mesmo. Enfim, isso é outra história. Mas o administrador judicial, ele atua como uma, entre aspas, no caso em itálico, se estiver digitando, como uma longa-manos do juiz. Ele está lá representando o juiz e por isso que ele não pode ter essa autonomia toda. E por isso também que qualquer ato que ele for fazer, que não seja, vamos dizer assim, o habitual, ele tem que pedir permissão para o juiz. Ele não tem essa autonomia toda. Mas ele fica lá no meio de campo. Agora vocês estão entendendo porque lá no começo eu disse que ele fica no meio de campo. Porque vamos dizer assim, o devedor fala com ele e ele fala com o juiz e vice-versa. Entendeu? Isso acontece muito. E essa é a função do administrador judicial. Agora, já que eu estou falando da função do administrador judicial, eu acabei de dizer que a função do administrador judicial na recuperação é fazer essa fiscalização. Mas na falência, a função do administrador, aí sim, o administrador da empresa sai e ele entra. Mas, obviamente, na falência, a empresa já faliu. Então, o posicionamento do administrador judicial não vai ser de tentar recuperar a empresa falida, não. Vai ser de, como é que chama, né, tratar dos atos procedimentais aí da falência para vender, pagar e etc. E tudo que acontece no meio. Então, isso é importante para diferenciar a função do administrador judicial na falência e na recuperação judicial. Não é a mesma coisa. E, vamos dizer assim, o propósito é bem diferente. Na recuperação, o propósito da recuperação é se recuperar. Na falência, já não tem mais recuperação. Meus caros, a gente adiantou um bocado a matéria. Foi ótimo. Foi meio de surpresa essa parte de... Surpresa assim, eu não estava planejando dar essas duas aulas para vocês, né? Porque hoje a gente só tem a segunda aula, mas Anne falou que estava com problema na internet dela, então eu peguei e disse, não, então aproveite e adianta o assunto. Acredito que semana que vem ela já vai estar com a internet ok, e aí vai ser a aula dela, sem problema nenhum. Então hoje a gente começou a ver a parte geral de falência e recuperação, e aí a gente já adiantou um bocado de recuperação judicial. Ainda falta acabar. Não acabou ainda a recuperação judicial. Tem alguns itens que eu ainda quero mencionar com vocês, até mesmo com relação ao plano de recuperação, que a lei faz umas exigências, principalmente com relação aos créditos trabalhistas. Mas isso eu quero ver a aula que vem, que aí a gente acaba a recuperação e já começa um pouquinho de falência. Entendeu? A aula que vem já vai dar para fazer tudinho. Vai dar para acabar a recuperação e já começar a ver falência. E aí tá aí. Foi uma introdução ótima já para esse assunto, que é uma nova etapa no Direito Empresarial 3 aqui, porque a gente acabou o título de crédito, começa agora a falência. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar agora ou calem-se para sempre. E aí? Quem cala consente, então eu vou encerrar aqui a gravação e vou encerrar a aula. Pronto, eu vou encerrar. Querem mais assunto? Pronto. Então vou lá. Eu vou até... Eu perguntei se vocês querem mais assunto, mas na verdade eu acho melhor já encerrar por aqui, porque
Eu sei que muita gente hoje não pôde vir para a aula por causa que está acabando, né, as provas e não sei o quê. Então, para não prejudicar tanto quem não veio, é até bom eu não dar mais tanto assunto, porque aí, como eu falei, o pessoal não fica tão prejudicado. Mas, de todo jeito, essa aula eu já gravei ela, está gravada, e vou disponibilizar assim que puder lá no YouTube. Então, meus caros, um abraço para todo mundo e a gente se vê depois.